meus amores! Eu sou a professora Thaís, essa é a aula de Biologia para a turma do 9º ano. Na aula de hoje, nós iremos concluir o nosso estudo sobre o módulo 12, que traz como tema a crise hídrica e a conservação ambiental. Na aula passada, a gente viu algumas ações que podemos realizar de forma individual e coletiva para influenciar de forma positiva a conservação da água no nosso país. Hoje nós iremos ver principalmente como o governo, como um todo, pode estimular a população a conservar o meio ambiente. Vão lembrar do exemplo de Nova York. Lembra que eles utilizaram um programa que remunerava os fazendeiros pelos serviços ambientais prestados? Desde 2011 isso também acontece no Brasil. O nome do programa é PSA, que é Pagamento por Serviços Ambientais. E ele acontece tanto para fazendeiros como para o município. Para os fazendeiros, eles recebem o PSA, desde que comprovem que estão prestando serviços ambientais. Como assim? Digamos que eu compre 10 hectares de terra. Por lei, eu sou obrigada a manter no mínimo 30%, no máximo 40% desses hectares como uma reserva. Então, eu compro 10 e vamos dizer que eu posso usar no máximo 7. Sendo que eu iria usar 7, se eu ao invés de usar 7, usar 5 e transformar mais 2 em área de reserva e proteção ambiental, eu posso solicitar um PSA. Principalmente se nesses hectares que eu estou protegendo, eu encontrar mananciais, ou seja, fontes de água. Esse programa, ele apoia principalmente regiões da floresta amazônica e da Mata Atlântica. Ressaltando que no nosso país, nós já destruímos 99% do bioma da Mata Atlântica. Sim. Já quando a gente fala dos municípios, existe uma parcela de um imposto que é repassado para os municípios. O nome desse imposto é ICMS. É de onde vem o dinheiro para o pagamento de serviços ambientais prestados, tá? Esse ICMS é um imposto sobre circulação de mercadoria e serviços. E 25% no máximo desse valor de ICMS pode retornar ao município ou ao estado para ele distribuir entre os municípios, desde que sejam comprovadas as ações de conservação ambiental. Essa porcentagem de ICMS que retorna é chamado de ICMS ecológico. É fácil solicitar um ICMS ecológico? Não tanto assim. Por quê? Para que o município solicite, é obrigatório que ele tenha em seu território uma unidade de conservação. Ou, no mínimo, tenha próximo do município uma unidade de conservação e o município comprove que sofre influência direta desta unidade de conservação. Essa UC precisa estar devidamente registrada no Cadastro Estadual de Unidades de Conservação. Aí você fala assim, tem uma unidade de conservação perto de Imperatriz. Vamos solicitar o ICMS ecológico? Vamos! Precisamos seguir agora só alguns critérios ambientais e de conservação do meio ambiente. Só alguns. Por exemplo, para começar, precisa que o município tenha ações de gerenciamento de resíduos sólidos, ou seja, gerenciamento do lixão, tratamento do esgoto, tratamento de resíduos sólidos produzidos por qualquer indústria ou empresa. Precisa comprovar que o lixo ele recebe tratamento, seja para converter em material reciclável, fazer compostagem, usar aterro sanitário, mas eu preciso dar uma destinação que não seja o lixão. Tem no seu município? Não pode.
Segundo tipo de ação que a gente precisa ter são ações efetivas de educação ambiental, e essas comprovadas através de leis municipais ou de programas específicos. Tem? Outra coisa, nós precisamos de ação de combate e redução do desmatamento e comprovação de que aquela área que foi desmatada foi reflorestada. Esses projetos precisam estar em ação. Só isso? Não. A gente também precisa ter um programa de redução de risco de queimado, um programa de conservação do solo, conservação da água e conservação da biodiversidade. Precisamos ter um programa de proteção dos mananciais de abastecimento público, ou seja, todas as fontes que vão acabar alimentando o nosso rio Tocantins, além de identificação de fontes de poluição e comprovação das medidas adotadas para minimizar essas práticas. Por exemplo, tenho uma empresa que produz carvão. Ela é uma fonte de poluição para a atmosfera diária. Essa fonte de poluição precisa ser minimizada ou resolvida. Isso tudo através de projeto. Precisamos também fazer a identificação de edificações irregulares, além de comprovar as medidas para que essa edificação se adapte a uma edificação correta e respeite as normas de uso e conservação do solo. Por exemplo, sabia que, de acordo com a lei de zoneamento de Imperatriz, é obrigatório que a gente deixe 2 metros de calçada? Então, todas as residências que não têm 2 metros de calçada livre deveriam ser notificadas e receber um programa, um esquema, ou precisa ter uma estratégia para que isso seja corrigido. Se a pessoa vai quebrar a parede do muro, vai puxar para deixar os 2 metros de calçada, é o município que precisa criar a sua lei, fazer com que ela seja cumprida, comprovar as edificações ilegais e depois comprovar que as suas ações converteram essa edificação em algo real, legal e que respeite as normas de uso de ocupação do solo. Temos que ter programas de instituições e proteção das unidades de conservação. Então, não adianta ter uma unidade de conservação, eu preciso comprovar que ela está devidamente protegida, além de elaborar uma legislação para a política municipal do meio ambiente. É simples, né? Não obstante, o Maranhão não tem ICMS ecológico. Nenhuma cidade do Maranhão até o ano de 2020. Agora, essa crise hídrica é fácil de lidar? Não. Eu acho que o Maranhão ainda não acordou que essa crise hídrica pode chegar aqui. Esse é o grande problema da população. Só muda o seu comportamento depois que o prejuízo está ali batendo na porta. Então, depois que as ações do meio ambiente, os efeitos colaterais, os desastres ambientais baterem na nossa porta e se mostrarem presentes, é que a gente vai, de alguma forma, mudar. Eu prefiro mudar antes. Sabe como é que acontece o ICMS ecológico no Brasil? Pois bem, deixa eu te mostrar aqui, ó. Vamos para o laser, marca texto. Desde 1991, Paraná concede 5% do seu ICMS para aqueles que protegem os mananciais ou as unidades de conservação que são influenciadas diretamente pela cidade. Lembra que eu falei que é até 25%? Pois é, Paraná concede 5%, desde 91. Desde 93, São Paulo, estado, destina 0,5% para os seus municípios que possuem as UCs, que são as unidades de conservação. Detalhe, os municípios
Ó, pintei, foi lá em cima. Os municípios criam... Eu não sei como é que eu tive. Deixa eu ver se eu... ponteiro... Aqui. Pronto. Então, vou pintar de novo. Desde 91, Paraná concede 5% para aqueles que têm mananciais, certo? E unidades de conservação. Coordenação motora limpa. Finge que tá reto, gente. Finge que tá reto. Desde 93, o estado de São Paulo destina 0,5% para quem tem as unidades, para os municípios que têm unidades de conservação. Presta atenção. O município cria, mas a responsabilidade do estado. Por isso que é só 0,5%. Desde 95, Minas Gerais criou uma lei chamada Lei Robin Hood, que passa todos os 25% para aqueles municípios que se enquadram nos critérios fixados. Professora, quer dizer que o município recebe 25%? Não. O estado recebe 25% de volta. Se tem 5 municípios, cada município recebe 5%. Se tem 10 municípios, 2,5%. Esses 25% que o estado recebeu de volta é dividido entre os municípios que seguem os critérios fixados. Desde 90, cadê meu marca-texto? Desde 96, Rondônia distribui 5% para todos os municípios que desenvolvem melhorias ambientais. Olha que legal! E o Maranhão? Não! Maranhão não! O Maranhão nada! É uma pena. Mas vamos voltar a falar sobre a crise hídrica em si? Pois é. Sabe quais são as principais causas da crise hídrica? Aumento do consumo de água de forma desenfreada, desnecessária, irregular, ilegal, irrestrita e bagunçada. Desperdício de água desde lá na sua casa. Você, botei o copo cheio de água, eu bebi só um pouquinho, joga o resto fora. Desperdício. Até lá na captação, aquelas mangueiras que estão com vazamento, é desperdício. E diminuição do nível das chuvas. Porque sem chuva, meu amor, não tem volume de água superficial. E aí, amor, complica, porque a gente não vai ter de onde tirar a água. E sabe qual é a consequência? Fácil. Sem água não tem planta, não tem água para o gado, não vai ter o quê? Comida! Então, nós temos a redução da oferta de comida. Outro problema é que 62% da energia do Brasil, meu amor, é produzida pelas usinas hidrelétricas. E elas precisam de água para produzir energia. Porque, enfim, tem uma represa, a água sai de cima, passa pela turbina e produz energia. Não tem água, não tem descida de água, não tem turbina girando, não tem energia. A energia fica o quê? Mais cara. Além de diminuir a oferta de água para a população. Sabe aquela história de ter água de segunda a segunda? E você começa a ter aula de água na sua torneira dia sim, dia não, e depois só 2 vezes por semana, e aí vai chegar o tempo que vai ser 1 vez por semana. E não, você não vai ter como encher a caixa d'água toda para 1 semana de uso, porque não vai ter esse tanto de água. E aí você vai ter que comprar água, né? Para comprar água, ela tem que ser tirada de algum lugar. E se não tiver de onde tirar? Pois é isso. Automaticamente isso vai impactar na economia como um todo. Porque para produzir a comida vai ficar mais caro, então a comida vai ficar o quê? Mais cara. Para manter os estabelecimentos abertos com as regras de higiene, vai ficar mais caro, porque não tem água para limpar. Então, os produtos lá dentro também vão ficar o quê? Mais caros. Os serviços prestados à população, que estão em um quartinho, uma sala, uma kitnet, uma construção, tudo precisa de água. E sem água, vai ficar o quê? Mais caro. Mas calma, porque a gente ainda não está no fundo do poço. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer para resolver esse problema.
E essas coisas, elas precisam gerar mudanças nível governamental, comunitário e individual. Tá, o meu papel de mudança governamental é a escolha de quem eu coloco lá para governar. É responsabilidade minha. Já no caso do comunitário, eu posso conversar com as pessoas da minha comunidade para que a gente desenvolva ações que beneficiem o meio ambiente. E individual nem se fala, né? Sou eu que vou fazer, então eu posso escolher o melhor caminho. Sabe quais são elas? Podemos utilizar a água de maneira racional, inteligente, útil, prática e versátil. Podemos reutilizar toda e qualquer água possível dentro de casa, isso quer dizer lavanderia, água que pinga do ar-condicionado, e tentar reutilizar o máximo possível de água que a gente utiliza em casa. Desenvolver ou implantar sistema de captação de água das chuvas na nossa humilde residência, assim a gente vai ter um volume de água maior. Vale lembrar que esses reservatórios normalmente são subterrâneos, porque aqui na nossa cidade chove 2 meses no ano. Antes era mais tempo, mas hoje em dia tem chovido 2 meses e é esporádico. Então, se eu fizer uma cisterna gigante embaixo da minha casa ou no meu quintal, eu vou poder utilizar aquela água por muito tempo. Pelo menos 2, 3 meses de água, certo? Além de, claro, conservar as bacias hídricas, as nascentes de rios, as nascentes de um córregozinho, uma nascentezinha simples. Precisamos utilizar técnicas de irrigação mais eficientes, porque 70% da água no Brasil é utilizada nas plantações. E, principalmente, tratar a nossa água com respeito e com dignidade. Ok? Fica atento, meu amor, na Agenda Edu, porque tem tarefa pra casa, sim, senhor! A gente se vê na próxima aula.